شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que Allah guia, ninguém desvia, e aquele que Allah desvia, ninguém guia. Por isso pedimos orientação para Allah subhanahu wa ta'ala, para que guie a gente para o caminho da senda reta e fixe a gente sempre neste caminho, porque sem a orientação de Allah não somos nada. Meus irmãos, hoje voltamos para as nossas aulas, para que nós buscamos cada vez o conhecimento que leve a gente para, ou que oriente a gente para o caminho da senda reta. O nosso assunto hoje, no Islã, não há intermediário entre o servo e o seu senhor. Um assunto de uma extrema importância. Todos nós, principalmente nós que vivemos em países ocidentais, devemos entender esse assunto muito bem, porque é importante. Sabemos que na crença islâmica não há intermediário entre o ser humano e seu Criador. Allah nos criou livres. Allah nos libertou de ter pessoas ou criaturas que podem fazer essa interseção entre o ser humano e o seu Criador. Vamos voltar para o livro Guia para o Novo Muçulmano, que está e ver o que o nosso autor está dizendo, Sheikh Fahd. Muitas religiões se deram a algumas pessoas uma preferência religiosa em relação aos demais, condicionando a adoração das pessoas e sua fé e a aceitação de suas obras à aprovação e à disposição daquelas pessoas. Então, lê-se que eles, segundo tais religiões, são intermediários entre os humanos e a divindade. E são eles que concedem o perdão e conhecem os assuntos do oculto. Contradizer a esta gente pode implicar na expulsão de tais religiões. Então, muitas religiões, para que Allah, para que Deus, para que o Criador aceite as obras dos seres humanos, ou dos fiéis, ou das pessoas que buscam o perdão com Deus, eles devem passar por pessoas ou por criaturas que podem levar este perdão, ou eles estão autorizados de Deus de perdoar essas pessoas ou esses fiéis, ou não perdoar, como se fossem representantes de Deus. Então vamos ler novamente. Diferentemente, o Islã veio para dignificar o ser humano e dar valor à sua posição. Então todos os seres humanos são iguais. Não há diferença entre um ser humano ao outro. Além disso, negou que a felicidade e a aceitação dos seus atos de adoração estejam ligadas à intercessão de pessoas especiais. O Islã negou isso. Para que Deus aceite suas obras, não precisa de pessoas para que eles carreguem essas obras, esses atos, e levem até Deus. Seja qual for o grau da virtude e a bondade que tais pessoas tenham alcançado. Essas pessoas podem ser sheiks, podem ser líderes religiosos, podem ser também homens virtuosos, homens que alcançaram com as suas adorações grau muito elevado, mas mesmo assim eles não têm essa representação, eles não têm essa autorização, eles não têm essa condição de levar suas obras ao de adiantar algo perante Deus, ao de adiar. Sempre a ligação, sempre as portas do céu, dos céus
estão abertas perante você e Deus. Sempre está entre você e Deus, está aberto o caminho. Pode suplicá-lo, pode pedir perdão, pode pedir ajuda. Não há intermediário entre você e Deus. Desta maneira, a adoração do muçulmano, e entre ele e Allah, entre ele e Deus, não há ninguém como intermediário. Pois Allah, glorificado seja, está próximo dos seus servos. Allah está próximo a você. Allah disse isso no Alcorão. Deus está próximo a você. Só suplicar para Ele diretamente, sem intermediários, Allah vai aceitar suas obras. Escuta suas súplicas e as responde. Ele responde como Ele acha certo. Na hora que Ele acha certo, no momento que Ele acha que você deve receber essa bênção dEle. Porque Ele sabe muito mais seu interesse do que você sabe seus interesses, seu próprio interesse. E vê sua adoração e sua oração. Não existe nenhuma pessoa que tenha o direito de outorgar o perdão dos pecados. Não há uma pessoa que tenha este direito, ou tenha essa autorização de Deus, que pode trazer um cheque, ou que seja uma autorização para dizer para você estar perdoado ou não estar perdoado. Somente Deus. Somente aquele que te criou pode te perdoar. E pode aceitar e responder suas súplicas. Então não há intermediário entre você e seu Criador. Ele te criou, Ele quer te dignificar, Ele quer te elevar. Ele quer que você suplica para Ele. Ele quer que você seja próximo a Ele sempre. Então, quando o servo se arrepende sinceramente, Allah, Deus, o perdoa. Você só apenas a sua condição perante Deus é você se arrepender sinceramente. Só isso. Allah vai aceitar suas súplicas. Você não precisa de intermediários. O Islã ensina que ninguém possui uma força milagrosa ou poder sobre os assuntos do universo, senão que tudo está nas mãos de Allah. O Islã nos ensina que não há alguém que tenha essa força milagrosa. Vamos dizer, os profetas, os mensageiros de Allah, os homens que foram enviados por Deus para ensinar a humanidade. Cadê eles? Eles não conseguiram segurar, ao repudiar, ao não aceitar a morte. Todos eles morreram. Todos os mensageiros de Allah morreram. Davi, Salomão. Cadê as estátuas? Cadê os deuses dos gregos? Cadê tudo que hoje, que durante a história da humanidade foi chamado de Deus? Cadê o faraó na época de Moisés? Então, a própria morte, eles não conseguiram adiar. Apenas adiar a morte. O Satã, no paraíso, no céu, ele pediu para Deus. Ele suplicou para Deus. Já que o Senhor me expulsou da sua misericórdia, então me faça ficar vivo até o dia de juízo final. Ele suplicou para Deus e Deus aceitou. O Satanás, o Lúcifer, pediu para Deus. E Deus aceitou que ele ficasse até o dia de juízo final. Pelo projeto de Deus, pelo planejamento de Deus, aceitou para ficar de teste, para completar o teste dos seres humanos aqui, para sussurrar para aqueles fracos que não suplicam para Deus, que não fazem um grande relacionamento entre eles e Deus, e tomam os intermediários, estátuas, homens virtuosos, homens que acham eles como homens próximos a Deus. Até no islamismo, no próprio islamismo, nós temos o sofismo. É um grande erro, uma grande seita que nasceu, não todo o sofismo, mas uma grande parte do sofismo, que eles têm o sheik, o líder religioso deles, como se fosse um homem divino. Eles não se aproximam a Deus, não pedem, não supliquem para Deus, apenas eles vão e suplicam para ele suplicar para Deus. Tomam ele como intermediário. Ou aquelas pessoas que vão até os túmulos.
aquelas pessoas que vão até o túmulo do profeta, quando eles vão para a peregrinação, ou para Al-Kaaba, Al-Kaaba, aquela casa que nós visitamos durante a peregrinação, tudo isso é inaceitável no Islã. Eles tomam a roupa da Al-Kaaba, ou vão lá no túmulo do profeta e falam, pede para Deus isso para mim. Isso não é permitido no Islã. Não há intermediário entre você e Deus. Deus está dizendo isso. Deus disse isso para você no Alcorão. Suplique a mim. Estou próximo a você. Por que você quer colocar pessoas fracas, que morreram, que estão no túmulos, que pedra, como o califa Omar, ele estava fazendo a circunjeração em voltas durante uma peregrinação ao Umrah, e ele olhou para a Al-Kaaba, ou para a pedra que está dentro da Al-Kaaba, foi lá e beijou aquela pedra. E disse, eu sei que você é uma pedra que não faz o mal nem o bem, mas estou te beijando porque vi o profeta, o mensageiro de Allah, Muhammad, que estava te beijando, que a paz de Deus seja com ele, por isso que estou te beijando. Então essa é uma grande lição do califa Omar. Não há intermediários entre nós, entre os seres humanos e Deus. Suplique para ele diretamente. Então, essa intercessão dos seres humanos, sejam eles líderes religiosos, sejam eles sheiks, sejam eles túmulos, estátuas, reis, eles não conseguem nem se curar de uma doença. Eles têm medo do oculto, têm medo do futuro, essas pessoas que são intermediários. Então, liga a sua necessidade com o Criador. Não liga a sua necessidade com a criatura fraca. Tomamos como exemplo, meus irmãos, uma empresa. Todos nós trabalhamos numa empresa, ou temos uma empresa, ou conhecemos alguma empresa e sabemos muito bem como funciona a diretoria e como funciona toda a operação dentro de uma empresa. Imagine um operário, um funcionário qualquer, ele tem o direito de entrar na casa, ou que seja, no escritório principal do dono da empresa. Todo dia ele pode entrar 5 vezes. 5 vezes, abrir a porta e entrar e conversar, bater papo, falar o que ele quiser, pedir o que ele quiser. Isso com a permissão do chefe. Seja o que for na casa dele ou que seja no escritório da diretoria. Sem intermediário nenhum, sem pedir para os chefes dele, ou que seja para o encarregado, ou que seja para alguns dos diretores que podem, ou secretária, para levar até o dono da empresa. Isso seria uma grande honra para aquele funcionário. Isso seria uma grande felicidade para aquele funcionário. E é com a permissão do dono. Permitiu que ele entrasse 5 vezes. Deus, Allah que criou esse universo todo, não apenas a Terra, nem os céus aqui só e as terras, que criou todo esse universo, permitiu para você falasse com ele diretamente, sem intermediário nenhum, sem encarregado. Pediu para você, estou próximo a você. Pediu para você, suplique a mim diretamente. Não coloque intermediários entre eu e você. Você vai lá e coloca intermediários. Vai lá e vê quem que vai levar você até o dono da empresa. Então, meu irmão, seja livre. Seja livre e vai diretamente ao dono. Pede perdão para Allah, para Deus, para o Criador que criou esse universo todo. Procure a sua felicidade perante o seu Criador. Seja inteligente. O Islã veio para te dignificar e para te elevar e para libertar você como ser humano. O Islã libertou a razão do muçulmano e o convidou a refletir e raciocinar e a recorrer ao Alcorão e aos ditos autênticos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando tinha uma disputa ou uma divergência de opinião, já que nenhuma pessoa possui a verdade absoluta em suas palavras, exceto o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, porque ele não falava por si mesmo, mas que suas palavras foram inspiração e orientação
são inspiração e orientação de Allah, louvado seja Ele, tal como é descrito. Não fala de acordo com suas paixões, ele não fala pela sua vontade própria. Ele apenas transmite o que lhe foi revelado de Allah subhanahu wa ta'ala. Não há graça divina maior para nós que este sistema de vida. Nós devemos considerar isso uma grande graça, uma grande dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, esse sistema de vida que Allah nos concedeu, o Islam, para nos libertar, para nos dignificar, para que fazer a gente pessoas livres, somente servos do Senhor, do Criador, que está de acordo com a essência natural humana, al-fitra. Tudo que o Islam trouxe, tudo que o Islam veio nos ensinar, ele combina com a essência natural humana, chamada em árabe fitra, que honra o ser humano, fazendo o senhor de seus atos e libertando, quer dizer, você é o senhor de seus atos. O Islã veio para fazer você o dono dos seus atos. Não que as pessoas direcionem você porque eles são criaturas fracas igual você. Então você precisa de um forte, precisa de um criador, não uma criatura que não vai te conseguir fazer o bem nem o mal. Então, libertando-o da escravidão e submissão a tudo que não seja Allah, para te libertar. Repetimos o mesmo, por isso, meus irmãos, criem uma linha direta entre você e Deus. Não coloque intermediários entre você e Deus. Deus te criou livre. Seja livre. Seja um homem livre, não seja escravo das pessoas e vontades. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala nos oriente sempre para o melhor e nos ensine e aumente o nosso conhecimento, o conhecimento dos mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم